FM Network. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city. Came from the bottom, bred to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep God in the circle. Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby. Purple rain. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo. Tanto tempo que a gente não vem aqui que eu nem sei se eu lembro mais como é que faz isso. Mas enfim, daqui a pouco tem bola voando, tem Ravens Football, então vamos aquecer os motores e falar sobre o elenco do Baltimore Ravens. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa tarde, Giba. Boa tarde, Cleverton. Boa tarde, Jerry. Se vocês não gravam há muito tempo, imagina eu, que estou há mais tempo ainda sem gravar. Mas estamos por aqui para falar sobre o Baltimore Ravens, um grande prazer estar de volta. É isso aí. E João Gabriel Gelli, boa tarde, João. Boa tarde, Cleverton. Boa tarde, Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. É um episódiozinho aqui pra gente tirar o ferrugem e dar o pontapé aí inicial na cobertura, já pensando nessa próxima temporada de 2025. Então já é mês de futebol americano. Já é mês de futebol americano. Para aqueles que se aventuram na pré-temporada. Já é mês de futebol americano na Austrália. Pelo menos aquele tira-gosto que pré-temporada a gente sabe como é que é a parada, né? Senhoras e senhores, é o seguinte, a classe de 2024 já está rodando, a galera já está experimentada, então nós vamos aqui discutir como vem toda essa galera para o segundo ano, né? Nate Wiggins, Devontae Walker, TJ Tampa, Rasheen Ali, toda essa galera, vamos ver o que esperar deles agora nesse segundo ano, as expectativas que temos para eles. A gente já vai dar um pontapé aí das nossas expectativas e acompanhar o que essa galera vai aprontar lá no Castelinho, tá bom? Então, bora discutir sobre esta turma, sobre a classe de 2024, depois dos recados. Bora lá? Recados rápidos, galera. Você que está escutando este episódio quer mais podcast, quer mais vídeos no YouTube, quer mais conteúdo, quer ajudar a Casa do Corvo a se manter no ar e se tornar ainda maior, então vem ser torcedor de elite e apoiar este projeto. apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Lembrando, R$1, coisa que com hoje você não compra mais nada, você já nos ajuda muito, ok? Lembrando, apoios a partir de R$10 você participa do Boteco do Corvo, nosso grupo fechado no WhatsApp, onde o podcast sai mais cedo, os vídeos saem mais cedo, você participa das discussões de pauta, tem sorteios e prêmios exclusivos. Agora nós temos o Fantasy do Corvo, que é um fantasy exclusivo para os apoiadores. Enfim, ser torcedor de elite é tudo de bom. Os links estão na descrição desse episódio. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dê uma olhada nas nossas recompensas e vem nos ajudar com aquilo que você puder, certo? Se você não quiser se comprometer com um apoio mensal recorrente, você pode utilizar a nossa chave Pix para fazer o seu apoio. casadocorvobr@gmail.com. Qualquer quantia serve. Se você não quiser ou não puder nos ajudar financeiramente, não tem problema. Compartilha este conteúdo com a galera. Nós estamos nos principais agregadores de podcast internet afora. YouTube Music, Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim, em tudo que é canto. Então compartilhe esse episódio, deixa a sua avaliação, seus comentários, as suas estrelinhas, porque assim você nos ajuda a chegar até mais gente.
Tá certo? E lembrando, se você não quiser perder nada, a Casa do Corvo agora tem canais no Telegram e no WhatsApp, então você pode saber de tudo que acontece aqui através da sua plataforma de mensagens favoritas, certo? E é claro, você que está nos escutando aqui, a Casa do Corvo faz parte da FN Network, a maior rede de criadores de conteúdos de futebol americano, de beisebol, hóquei e basquete. Então, se você está escutando esse episódio, dê uma olhada também no trabalho dos outros criadores de conteúdo que compõem essa rede. Tem muita galera boa fazendo parte disso aqui, tá bom? É isso, é o que tínhamos para hoje, então bora pro episódio. Muito bem, senhor Giba Pérez, senhor João Gabriel Gélia, não sei se a minha lista está na mesma ordem que vocês aí, então eu peço perdão se eu pegá-los de surpresa, tá? Como o senhor é o que está há mais tempo aí afastado das gravações, Giba, então quero começar contigo para você já ir aquecendo e vamos começar, obviamente, pelo cidadão segundanista do qual a gente tem mais expectativa, que é o Nate Wiggins, o cornerback de Clemson, que fez uma temporada, a memória que eu tenho, posso estar obviamente muito ruim de cabeça, mas a memória que eu tenho é que ele fez uma temporada decente. Ele tem aí, óbvio, um espaço para crescer bastante, ele pode se consolidar como aí um quarterback titular, mostrar nesse segundo ano, sob a batuta de alguém que está vindo também para o seu segundo ano de trabalho, que é o Zach Orr, né, como coordenador defensivo, e com chegadas e movimentações que nós vimos aí do Baltimore Ravens aí, que pode afetar o corpo de defensive backs, o Nate Wiggins aparentemente vai ter muito a ganhar com isso, né? Então, pelo menos a expectativa que eu tenho é de um segundo ano aí, onde ele pode se alavancar e consolidar a titularidade dele. Só antes, trazendo informação aqui nesse podcast, os calouros já se apresentaram, estamos gravando isso no dia 21 de julho, os calouros começaram a se apresentar no último dia 15 de julho para o training camp, e os veteranos começam a se apresentar neste dia 22 de julho, então já está começando tudo, aí, já estamos aquecendo, vamos ter trabalho com pads já, então cada vez mais a temporada da NFL está chegando mais uma vez. Voltando pro Nate Wiggins, acho que a expectativa é bem grande, né, cara? Ele chega, né, como uma escolha de primeira rodada na última temporada, e a gente já tinha uma grande expectativa porque foi uma escolha que todo mundo gostou na época, que entendia-se que era uma grande necessidade do Baltimore e que fazia muito sentido naquele momento. Ele começa aos poucos ganhando o espaço dele e termina muito bem o final da temporada, né? A reta final de temporada dele foi muito boa, apesar de nos playoffs ele ter tido um erro aqui, outro ali. Ele terminou o ano sem ter cedido nenhum touchdown na temporada regular. É um cara que tem-se muita expectativa, e aí agora é a grande questão do salto do segundo ano, né? Que é aquele tradicional salto do segundo ano da NFL que a gente sempre fala aqui, e você ouve também em outros podcasts, que é a grande dificuldade. Às vezes o cara tem uma grande temporada de calor e não consegue continuar se desenvolvendo mais pra frente. Então vamos ver se o Wiggins consegue dar esse salto e se firmar como titular. Ele deve começar a temporada como titular, apesar da contratação do Jaire Alexander, que a gente vai falar mais pra frente, né? A tendência é que ele comece como titular ali, talvez junto com o Alexander e o Humphrey jogando um pouco mais no slot, em alguns pacotes, em outros ele e o Humphrey. Acho que o Zach Orr vai ter muitas alternativas para mexer nessa secundária, porque ele tem boas peças e peças com características versáteis. Mas realmente, eu acho que o Wiggins, desses segundo-anistas, é o que a gente tem maior expectativa e que precisa se firmar e pode ajudar muito essa defesa a dar um salto grande de qualidade. Eu acho que o Nate Wiggins é o jogador que maior tem potencial para elevar essa defesa do Ravens para essa próxima temporada. É um cara que já jogou em nível bem alto como calouro, principalmente considerando que ele era um calouro. É um jogador que foi conquistando o espaço dele ao longo da temporada, né? No começo ele era mais reserva, uma peça de rotação, aos poucos ele foi ganhando alguns snaps, teve algumas dores de crescimento. Lembro, por exemplo, do jogo contra o Cowboys na semana 3, se não me engano,
enfim, bem no comecinho da temporada, que ele sofreu bastante ali contra o Sid Lamb, sofreu com jogadas longas e aí teve que fazer falta em outros momentos. E ao longo do ano ele foi ganhando o espaço dele, foi se consolidando e terminou como titular dessa defesa. E eu acho que ele entra na temporada como titular, assim, acho que garantido. É um cara que vai estar muito presente dentro de campo, vai jogar uma quantidade de snaps bem elevada, e é um cara do qual eu tenho uma expectativa bastante alta. É um jogador que vai muito bem na cobertura, ele roda muito bem no mano a mano, também tem instintos e atleticismo para competir na cobertura por zona. Cobertura pura, ele é muito bom. É um cara que ele não se omite contra o jogo terrestre, mas ele tem algumas dificuldades no momento do tackle, né? Então pode ser algo que ataques adversários tentem testar, tanto ele quanto o Jair Alexander, nas pontas ali no momento que eles estiverem em campo na defesa terrestre, mas eu acredito que o Wiggins vem aí para um salto de qualidade para terminar a temporada sendo colocado em listas ali dos melhores talentos jovens, um dos melhores cornerbacks da NFL. É isso que eu espero dele. Acho que a gente está no momento de transição. A gente vai sair da era Marlon Humphrey, dos cornerbacks do Ravens, e agora começar a falar do Nate Wiggins como o novo grande cornerback do Ravens. E aí, gente, também para puxar logo a grande novidade do elenco do Baltimore Ravens, né? O que não vai faltar pro Nate Wiggins nessa temporada é ajuda, porque além do próprio veterano Marlon Humphrey, que hoje a gente pode colocar que é isso porque ainda não vimos ainda as contratações do Baltimore Ravens jogarem como eles vão rodar nesse elenco, tá, gente? Aí vamos colocar sob essa perspectiva, mas até neste momento o Marlon Humphrey ele é o melhor cornerback do Baltimore Ravens, então ele vai ser um apoio muito grande para o Nate Wiggins, e como eu falei, tem contratações aí, que uma eu acho que a gente já falou em algum momento, que é o Chidobe Awuzie, e recentemente tivemos a chegada aí do Jair Alexander, né? Então o corpo de cornerbacks do Baltimore Ravens, pelo menos ele é muito robusto, principalmente para dar suporte para o Nate Wiggins, e também, eu não sei como que isso vai ser tratado, mas para o TJ Tampa, que teve pouquíssima rodagem, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas que também é um segundanista, faz parte desse elenco, né? Sim, é o que a gente estava falando sobre a questão de profundidade, né? Eu acho que a secundária tem aquela tradição de todo treinador, pelo menos a gente ouve muito no Baltimore Ravens, mas eu acho que isso é meio que um mantra da NFL como um todo, que é você nunca tem cornerbacks demais. Ninguém tem o problema de ter muitos cornerbacks, porque é uma posição que tem muitas lesões, é uma posição que demanda muito fisicamente dos jogadores, e que você precisa ter alternativas e precisa ter profundidade. Acho que o Ravens esse ano entra talvez com uma das melhores profundidades da posição desde que a gente começou a acompanhar o time, assim. Você tem dois titulares muito sólidos, né, no Nate e no Humphrey. Você tem o Jair Alexander, que é uma alternativa muito interessante, é um cara que já jogou em nível All-Pro, que vem de algumas temporadas abaixo, até por uma questão física, né, de se machucar muito, mas que, de repente, jogando com snaps mais limitados, pode retomar um nível, talvez não um nível tão alto quanto ele já jogou, mas um nível bom ainda. Você tem o Chidobe Awuzie, que já fez ótimas temporadas também, já foi muito bem nos times que passou, nos muitos times que passou. Então você tem alternativas, e ainda tem o TJ Tampa, tem o Calouro, né, o Longer Bean, que é uma coisa mais pra frente. Então você tem alternativas ali, tem bastante profundidade. Alguns jogadores desses não vão fazer parte do elenco, muito provavelmente, até por uma questão de você ter muitas opções, você não tem como deixar todo mundo, mas eu acho que o Alexander foi uma aposta acertada, assim, não foi muito caro, é um jogador que tem um histórico de desempenho muito bom, e que se você conseguir recuperar pelo menos uma parte disso, você tem um jogador muito interessante para rodar dentro do seu elenco. Ele não chega com a pressão de ser titular. A expectativa em Baltimore não é que o Jair Alexander chegue para resolver um problema. Você tem duas peças ali que são muito sólidas, e tem pelo menos o Chidobe Awuzie, que é uma alternativa bem interessante também. Então você tem como trabalhar com calma a entrada dele no time e essa recuperação do cara que ainda nem é tão velho assim, né? Ele é da mesma classe do Lamar, e que já desempenhou num altíssimo nível, ele tem só 28 anos, de repente você pode trazer esse cara de volta, e aí você leva muito o nível dessa secundária. Como o Giba bem falou, eu acho que assim, o Alexander é um cara que chega aqui
por um contrato que é muito bom, né? 1 ano, 4 milhões no cap hit, e ele entra nesse elenco com a expectativa, a meu ver, de ser titular. Eu acredito que, assim, quando for alinhar ali na semana 1, se não tiver lesões, a gente vai ter o Alexander de um lado, o Nate Wiggins do outro e o Marlon Humphrey no slot, que foi até algo que o Giba mencionou no começo do programa. E eu acredito que o Alexander chega para ser esse titular do outro lado, por fora, mas ele é uma peça que acaba sendo uma aposta, porque você tem um cara que já desempenhou em altíssimo nível, ele já foi um dos melhores da NFL na posição dele, só que nos últimos anos ele não estava conseguindo ficar em campo. E agora o Ravens, com um contrato mais baixo, se ele perde os jogos, também não é o fim do mundo, porque o time tem peças para rodar. Né? Tem tanto jogadores bem jovens quanto o próprio Chidobe Awuzie, né, que foi contratado ali na Free Agents também. Então, o time tem opções e eu acho que é interessante também a gente considerar, e aí eu acho que isso pode entrar mais para um outro episódio que a gente faz aí a prévia do elenco para a temporada, mas a gente pode olhar alguns desses cornerbacks que o Ravens tem numa função de safety também, que é uma posição que nesse momento na secundária como um todo, a gente tem 2 titulares de potencial altíssimo, um de nível altíssimo já comprovado no Kyle Hamilton e outro que é um calouro no Malachi Starks que a gente acredita que vai ter um ótimo desempenho. Mas tirando eles dois, a gente vai ter outros 2 jogadores que eu acredito que a gente pode falar sobre eles ainda nesse programa, mas falta um jogador mais comprovado e eu acho que algum desses cornerbacks ele pode acabar fazendo uma função de safety em alguns momentos, né? Então é algo para ficar de olho até no training, o que vai ter de treinamento de posição aí cruzada, né? Cornerbacks treinando como safeties, quais são as adaptações que essa comissão técnica vai tentar fazer aí nesse setor da secundária. Mas se o Alexander joga no nível bom, assim, na mediana do que ele pode desempenhar, eu já acho que esse contrato dele valeu muito a pena e ele é um cara que pode entregar snaps de bastante qualidade para esse time. E ainda mais considerando que o Ravens ganha bastante profundidade em uma posição que ele sofreu bastante com lesões ultimamente. Então, assim, eu acho que o Ravens tem um teto muito, muito, muito alto nessa secundária. É a ver, né, se os jogadores vão corresponder e se eles vão entregar no nível que a gente gostaria. Eu não sei por que raios eu fui pego de surpresa com essa informação que o Jair Alexander é da mesma classe do Lamar Jackson. Na minha cabeça ele era bem mais velho. Não, eles jogaram juntos em Louisville. Inclusive, viralizou um vídeo do Jair Alexander comemorando quando o Lamar foi selecionado. Né? Ele foi selecionado um pouco antes, se eu não me engano, ele sai na 23. E o Lamar sai na 32. Ele tava dando entrevista na hora, e aí anuncia, ele para a entrevista. É verdade, eu vi esse vídeo, era ele vendo. Nossa! Eles são bastante amigos, né? Eles são muito amigos, dos principais motivos pelo qual ele provavelmente acabou vindo parar no Ravens. Caraca, me caiu a ficha agora, gente, verdade. Enfim, vamos seguindo aqui o bonde para falar dos nossos segundanistas e a gente sai agora da defesa para falar do ataque de um cidadão que eu tinha expectativa dele para esse segundo ano, só que, dadas as circunstâncias, eu tô pensando aqui se cabe ainda espaço para ele, Gelli, que é o Devontae Walker. Claro, imagino que ele vai ter seus snaps e tal, só que pensando na dupla que nós temos, Zay Flowers, Bateman, sabendo como que o Lamar Jackson tem distribuído bem a bola desde a chegada do Todd Monken, tem agora também o DeAndre Hopkins, que obviamente não vai ser a salvação da lavoura, é um cara que já tá veteranaço, já no Chiefs já não tava rendendo lá aquelas coisas, inclusive, se eu não me engano, ele chegou até a dropar a bola no Super Bowl, se eu bem me lembro, mas, bom, o Devontae Walker vai ter que cavar o espaço dele nessa temporada, né? Mais do que eu imaginava que seria virando agora do primeiro pro segundo ano. Eu diria que ele é um cara até que pode estar numa disputa aí por vaga no elenco, porque, assim, eu acredito que ele vai fazer o roster das contas, mas, assim, o Ravens tem 3 caras claramente dentro do time, né, no Zay Flowers, o Rashad Bateman, o DeAndre Hopkins. Inclusive, eu acho que a gente não mencionou, né, que o Rashad Bateman, em episódio do podcast, que o Rashad Bateman renovou aí por mais 3 anos, né, numa média de 12 milhões por ano. Então, o Bateman vai ficar em Baltimore aí por mais algum tempo.
E aí tem esses três, então, Flowers, Bateman e Hopkins, que são figuras certas no elenco e são os três wide receivers que mais vão ter tempo em campo. A gente tem o Tylan Wallace, que retornou num contrato de 1 ano, que é uma figura querida no time, é um cara que costuma entregar quando o time precisa, e quando ele tem oportunidade no ataque, e é uma peça importante da equipe de especialistas. Então, assim, eu acho que nesse ponto ele vai ter bastante espaço. Tem o calouro lá, Jonte Wester, né, que entra como um dos principais candidatos para ser um dos retornadores titulares do time. E aí tem outros jogadores, como o próprio Devontae Walker, o Anthony Miller, que teve algum espaço no fim do ano passado, que podem estar brigando aí por fora também por uma vaga. Eu acredito que o Walker ele tem já essa característica de ter jogado nos especialistas ano passado. Ele só teve uma recepção, que foi um touchdown contra o Giants, um jogo, a vitória fácil do Ravens contra o Giants, mas, assim, majoritariamente ele jogou como especialista. Ele só correu 20 rotas no ataque, 22 rotas no ataque, e quase todos os outros snaps dele foram como especialista. Então, assim, é um cara que precisa se consolidar mesmo nesse papel de especialista, porque eu acho que no ataque ele não vai ter muito espaço esse ano novamente. Ele dependeria bastante de uma série de lesões que eu espero que não aconteça. Então, se ele estiver em campo, ou quer dizer que o Ravens teve uma série de lesões, ou quer dizer que ele teve uma crescente no desempenho. Eu espero que seja esse caso. Mas, assim, para mim, o melhor dos mundos para ele é ser o quarto wide receiver da rotação do Ravens. Eu acho que até para jogar como wide receiver ele tá à frente do LaJohntay Wester, mas para ser uma parte do elenco ele pode ter essa dificuldade justamente por conta da versatilidade como retornador que o Wester pode oferecer. Eu acredito que não sai muito disso, assim. A gente, quando rolou o draft do ano passado, né, a expectativa do Walker era de ser uma alternativa em profundidade, que ele não conseguiu ser ao longo da temporada. Obviamente, a gente sabia que necessitaria de um tempo de adaptação, de crescimento dele, até porque foi uma escolha de 4ª rodada, um jogador com alguns defeitos que precisava ser desenvolvido. Ele vai ter que mostrar agora que ele consegue ser essa alternativa, mas ele vai sofrer para ter espaço, como já ele falou. Ele parte, né? Ele chega agora no training camp como a 5ª opção, pela experiência, pelo tempo e tal. Ele é o 5º nessa rotação. Só que o Wester que chega já tem uma vantagem de ele chega muito mais para ser um retornador do que ser um wide receiver, né? Nesse primeiro momento, pelo menos. Então eu acho que a vida do Walker vai ser complicada nesse training camp, porque vai depender de o Ravens ficar com 6 wide receivers pra temporada. Não é nada absurdamente incomum, mas também já aconteceu bastante de ter ido só com 5. Me lembrem o roster, o grupo de wide receivers do Baltimore Ravens de cabeça. Flowers, Bateman, Hopkins, Tylan Wallace, LaJohntay Wester, Devontae Walker, Malik Cunningham, Keith Kirkwood, Anthony Miller, Dayton Wade, e aí já... tem um bocado de nesse meio aí. Tem uma galera que Sim, já... mas o time não vai levar mais do que 6 wide receivers. Exatamente. Sim, eu tô justamente tentando pensar nos 6 que podem fazer o roster depois do último corte. Então, se forem 6, muito provavelmente vai ser o Devontae Walker. A questão é se vão 6, porque... às vezes vão ser só 5. Às vezes você tem outras necessidades dentro do elenco que você precisa preencher e ter mais alternativas, e aí acaba que você vai só com 5. Enfim. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Vamos então voltar para a defesa, né? Já que falamos de cornerback, falamos um pouquinho dele, vamos falar um pouco então do TJ Tampa, que aí ele cai nessa condição de... Temporada passada eu lembro de muito colocarem ele como não listado. Eu não lembro dele sequer ir para os jogos, na maioria das vezes. Ele jogou 18 snaps de defesa. Nossa senhora, então assim, praticamente ele talvez nem faça o roster para essa temporada, imaginando, né, o que vai acontecer. Até porque esse corpo de cornerbacks, cornerback nunca é demais, já foi falado aqui, mas para tudo há limites. Então,
O Tampa, eu acho que era um cara que se esperava muito e que se viu muito pouco ainda, né? Assim, a gente viu muito pouco dele jogando na defesa e isso tem um motivo. Muito provavelmente ele não mostrou nos treinos que merecia mais espaço. Ele teve, como o Jair falou, 18 snaps, né, na defesa, ele jogou um pouco mais no time de especialistas, mas também não teve grande participação. Foi um target, foram 7 jogos só que ele esteve ativo da temporada inteira, e ele foi ativado em 7 dos 17 jogos. Isso é menos da metade. E no único passe que foi na direção de uma cobertura dele foi um passe completo para 4 jardas. Então é um jogador que a gente não tem nem como falar muito assim, né? Porque a gente viu muito pouco. No time de especialistas, sim, ele teve um impacto bem maior, foram 138 snaps. Mas talvez ele continue no elenco muito mais por ser um jogador de time de especialistas do que propriamente por contribuir na defesa. Mas acho que a situação dele de roster nesse momento é briga por vaga. Ele tá na bolha, né, que eles chamam lá nos Estados Unidos. Ele vai estar brigando pelo emprego dele nesse training camp, que ele vai precisar mostrar uma evolução que ele ainda não mostrou na primeira temporada, na temporada de calouro dele. Era um jogador que quando chega pro draft todo mundo esperava que saísse até mais alto. Ele foi caindo. O Ravens pegou na 4ª rodada e até aqui ele não mostrou que merecia ter saído antes, sinceramente. Até agora a gente não sabe o que é o TJ Tampa, e isso já é um mau sinal por si só, né? O fato dele não ter entrado em campo, mesmo estando saudável, já não diz boas coisas. É um cara que vai ter que brigar aí pela vaga no elenco dele, porque, a gente já falou aqui, pra mim tem 4 cornerbacks que claramente estão na frente dele, né? Os 3 titulares que a gente já mencionou, né? O Wiggins, Humphrey, Jair Alexander, tem o Awuzie, que tá claramente na frente dele. Aí tem 2 calouros recém-draftados, então 6 nomes. Ainda tem o Jalen Armour Davis, 7. Aí você pega mais o TJ Tempo, então 8 jogadores aí brigando por posição. Sendo que, obviamente, o Ravens não tem como levar os 8 jogadores pra temporada. Então, assim, alguma decisão difícil vai ter que ser tomada aí. E é muito por isso que eu acho que o Ravens vai tentar fazer a transição de algum desses caras pra jogar como... Dr. Jalen Armour Davis, por favor. Claro. É um especialista residente em medicina esportiva. Tá chegando tarde. Ele deveria ter chegado, que é 2021, 22, alguma coisa assim. Ajudaria muito. Tudo no seu tempo, cara. O Jalen Armour Davis, inclusive, tá na frente do Tampa no roster por tempo de casa, né? Sim. Pode ser que sim. Porque Assim, talento... tá na frente é relativo também, né? Uhum. É mais uma questão de... Vamos ver, assim, esses são jogadores que basicamente a capacidade deles de ficar no roster vai ser definida pela habilidade deles no treino como especialista, basicamente isso. Treino como especialista, capacidade de ajudar nessa unidade, e o potencial que a comissão técnica e o front office enxergam neles de se desenvolverem aí, seja como safety, nessa versatilidade, seja como cornerbacks para o futuro. Eu acho que o TJ Tampa é o cornerback de maior potencial desses 4 que vão brigar por vaga. Só que se ele não oferecer nada de positivo como especialista, é difícil justificar manter um cara que vai ser o 5º cornerback do time nessa condição. O Jalen Armour Davis só tá na frente de alguém se a pessoa estiver atrás do departamento médico. Basicamente isso que eu imagino mesmo. Né? Mas, enfim, vida difícil pro TJ Tampa. Giba, eu vou colocar 2 aqui no bolo, porque um deles eu imagino que a gente não precisa falar muita coisa, ele vai ser simplesmente para rotação dentro da linha ofensiva, até porque a posição onde ele joga a gente já tem um jogadoraço, que é o Tyler Linderbaum, né? Então, vamos falar um pouquinho de linha ofensiva, e aí eu vou trazer aqui a baila Nick Semak, center de State, e o Roger Rosengarten, tackle de Washington. O Rosengarten, né, se a gente for lembrar, ele teve um começo de temporada complicado, mas não é como se os pares dele ali do lado dele fosse ali também o suprassumo da posição. Tô falando com você, Daniel Falelli, né? Mas ainda assim a gente consegue ver que tem alguma coisa, tem um teto interessante no Roger Rosengarten, a gente consegue encontrar alguns tapes dele onde ele tem momentos muito bons durante a temporada 2024, pode não ter sido aquela coisa de meu Deus do céu, que jogador, que calouro maravilhoso, mas eu acho que esse segundo ano ele vem assim para se consolidar como tackle, e aí eu jogo na baila, cara.
suas expectativas dentro dessa linha ofensiva do Baltimore Ravens, que eu não sei como avaliar, cara. Ainda tem alguma... Eu sinto, assim, um pezinho atrás com essa linha ofensiva ainda, cara. O que você acha? Sobre o Sam é que eu vou dizer que a gente espera não ver ele em campo, tá? Porque se ele estiver em campo é porque alguma coisa está muito errada na temporada. Vai ter uma lesão no Linderbaum, talvez até uma outra lesão, porque nem sei se ele é realmente a primeira opção para center. Eu não sei nem se ele vai estar no elenco. Pois é. Então, assim, a gente espera realmente que ele não esteja, a gente não veja ele em campo nessa temporada, que tudo dê certo na linha ofensiva. Só para constar, não sei se a gente chegou a fazer um programa sobre isso, que o nosso Bombril 1001 utilidades foi para Jacksonville, né? Sim. No momento ele ia acabar saindo do time, né? O Patrick McCarry já não é mais um Raven nesse momento. Cumpriu o papel dele. Sobre o Rosengarten, cara, eu acho que o final de temporada dele me deixou bem otimista. O começo foi difícil e ninguém esperava que não fosse ser. Um cara que foi escolhido na segunda rodada, já começar como titular de tackle não é fácil. É um salto de exigência muito grande você sair do college para a NFL numa posição como essa. Ele teve dificuldade, precisou de ajuda em vários momentos, o esquema começou a favorecer e depois ele começou a evoluir. E acho que ele termina bem a temporada. Ele termina mostrando uma evolução bem interessante ao longo do ano. Então, a expectativa para essa segunda temporada é de ver uma consolidação, assim, de ver um cara que se firmou, que consegue dar conta da exigência maior que ele vai ter cada vez mais, de não precisar tanto de ajuda de tight ends pelo lado dele, muitas vezes, de conseguir segurar em alguns snaps jogadores como o TJ Watt, como o Myles Garrett. Obviamente, você não vai segurar um cara desse o jogo inteiro sozinho, é muito difícil, mas se ele conseguir ter alguns confrontos, algumas vitórias importantes contra esses caras, eu acho que ele já se prova como uma escolha bem acertada. Acho que o saldo do primeiro ano dele foi positivo e se ele conseguir evoluir mais agora nessa segunda temporada, é realmente uma belíssima escolha. Inclusive, ele teve cotado entre os melhores calouros de linha ofensiva da primeira temporada. Assim, um cara que é raro você ter um jogador dessa posição virando titular logo de cara, não tendo sido escolhido na primeira rodada, porque os caras que chegam em condição de virar titular como calouro normalmente saem logo na primeira rodada. Então, ainda que com suas deficiências, eu acho que o Rosengarten foi uma escolha decente, assim, e que a gente espera que nesse segundo ano ele dê um salto maior de evolução do que ele deu no primeiro. Sim, eu concordo, e a linha ofensiva é uma posição que, às vezes, a curva de aprendizado dela ela é mais complicada, né? Você junta, às vezes, o jogador demora mais para chegar no nível mais elevado da atuação dele. Eu acho que ele conseguiu se firmando, né, e ganhando solidez na performance ao longo dos jogos, ao longo das semanas. Então ele chega com uma boa expectativa para esse segundo ano. É um cara que, assim, entra como titular absoluto da linha ofensiva, é visto como solução, não como problema pela equipe. Então, assim, é um cara que eu tenho boas expectativas de que ele vai conseguir fazer um bom trabalho. Eu não acho que ele nunca vai ser um jogador de elite da posição, não acho que ele vai ser um cara que vai fazer a diferença, mas eu acredito que ele pode ser um jogador que vai cumprir o papel sólido ali, não vai ser um jogador que você vai ficar pensando, nossa, ele é um problema, porra, já era pro time quando enfrentar os melhores jogadores, mas pode ter certeza que ele vai perder uma boa dose de confrontos quando enfrentar a melhor concorrência. E aí, quando a gente tá falando da AFC Norte, a gente tá falando de Myles Garrett, a gente tá falando de TJ Watt. Então, assim, são jogadores que eles estão claramente um patamar acima do que o Rosengarten consegue enfrentar. Obviamente, ele vai ter as suas vitórias, mas eu acho que ele vai perder mais do que ganha desses caras. Mas contra um adversário mediano, contra um adversário comum da liga, que ele vai enfrentar mais rotineiramente, eu acho que ele é um jogador que mais do que vai dar conta do recado. Então, assim, eu acho que essa é a temporada dele se consolidar como titular, fincar a bandeira ali e estabelecer esse posto por essa temporada e as próximas duas que ele tem do contrato de calouro. E quem sabe aí receber uma renovação, né, quando esse contrato de calouro acabar. TJ Watt, vulgo o jogador mais bem pago da NFL, tirando o quarterback de passagem. Inclusive eu vi uma parada que parece que, assim, do garantido dele, ele tá praticamente recebendo $1 milhão por sec, alguma coisa assim. É engraçado, ele só nesse contrato, né, de 3 anos ele vai receber
praticamente o que o irmão dele, o J.J. Watt, recebeu a carreira inteira. Acho que foram 10 anos, cara. É maluquice, é maluquice. Não que não mereça, mas ainda você olha esses contratos da NFL, são muito inflados, gente. Pelo amor de Deus. Já que falamos um pouco de secundária lá pra cima, né? Falamos dos cornerbacks, vamos um pouquinho mais pra trás nesse backfield e vamos falar agora dos safeties. E a gente começa então com o safety Sanusi Kane de Purdue, Gelli. Eu vou ser bem honesto, nem ele, nem o Bo Brady, eu sei avaliar o que esperar deles para esse segundo ano. Vou jogar a peteca para vocês. Assim, dentro do campo eu também não sei o que esperar. Eu vou falar dos dois como um pacote, tá? Tanto o Kane quanto o Bo Brady são... O Kane é uma escolha de 7ª rodada, o Bo Brady um jogador que não foi draftado, mas que fez o elenco, né? E, assim, eu acho que é importante a gente discutir o nome dos dois, porque... Primeiro, um deles certamente vai estar no elenco, isso é fato. Provavelmente os dois, porque o Ardarius Washington se lesionou, tá fora aí da temporada, provavelmente da temporada toda, mas, assim, certamente da maior parte dela. E o Ravens tem o Kyle Hamilton e o Malachi Starks como titulares, bem definidos do grupo de safety, mas depois deles a gente tem esses dois jogadores, Kane e Brady. E o Ravens precisa... em algum momento, tirar o Hamilton de campo, tirar o Starks de campo, e quem vai ser o jogador que vai entrar? Nesse momento, de safety de ofício, seria um desses dois. E são jogadores que, assim, os relatos que eu até pesquisei um pouco sobre isso, que eu vi do Jeff Zrebiec, é que, assim, são jogadores que o Ravens tá encorajado pelo desenvolvimento deles ao longo dessa off-season, mas, assim, não parece que são jogadores que impediriam o Ravens de fazer um movimento por um veterano no mercado. Então, assim, se existe uma posição que eu acho que o Ravens pode ir até o mercado e buscar algum free agent, alguma peça veterana, nesse momento eu diria que é a posição de safety, procurando um terceiro nome, né? Um cara ali para compor a rotação, para não ficar tão dependente na profundidade do elenco desses dois jogadores. Se eles tiverem que entrar em campo, eu acho que é um pouco mais preocupante e é algo que é uma possibilidade extremamente real, né? Não é sempre que os jogadores vão ficar saudáveis os 17 jogos, não é sempre que os jogadores não vão ter, sei lá, uma pancada que eles recebem, fica sem ar um momento, precisa sair alguns snaps e tal. Então, assim, na situação atual do elenco, o Kane e o Brady vão ver snaps defensivos, né? A gente não tá falando aqui só de especialista, a gente tá falando de snaps defensivos. Então, assim, são jogadores que são importantes para a trajetória do Ravens na temporada, se a gente considerar o estágio que a gente está hoje, dia 21 de julho. Obviamente, eles não são fundamentais para nada, mas são jogadores que têm relevância, sim, para as pretensões do time, porque são jogadores que vão ver campo, né, atualmente. E eu acho que é muito por isso que eu acho que eu enxergo o time testando com alguns desses cornerbacks, que o time tem muita profundidade de cornerback e alguns jogadores mais versáteis nessa posição, para tentar puxar eles para fazer funções de safety em algumas situações. Então, no momento que você quiser botar, sei lá, 6 defensive backs em campo, tentar jogar mais cornerbacks ao invés de puxar um terceiro safety para o campo, né? Então, eu acredito que o Ravens está tentando olhar por esse lado, ao invés de tentar aumentar a quantidade de safeties dentro do campo. É isso. Assim, são jogadores que individualmente eu não tenho muito o que falar, mas porque eu também não tenho grande familiaridade com o que eles podem oferecer dentro do campo, mas assim, eu acho que são jogadores que a gente tem que ficar de olho. Durante o training camp, a pré-temporada e tal, são jogadores importantes para se prestar atenção. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que a pré-temporada vai ser essencial para esses dois caras, assim, de mostrar serviço. Durante a temporada de calouro, a maior parte dos snaps dele foram especialistas, né? O Bo Brady jogou 207 snaps como especialista e o Sanusi Kane 325. Na defesa, um jogou 11, né? O Bo Brady, e o Kane 22 snaps defensivos. Então, a gente tem pouquíssimo material para analisar o que eles fazem enquanto defensores, né? Mas a tendência, como já falou muito bem, é que eles tenham mais espaço esse ano por conta da lesão do Ardarius Washington. Então, acho não só possível, diria que é bastante possível que os dois fiquem no elenco. Se o Ravens não conseguir um veterano interessante e não se sentir confortável com nenhum dos testes que fizer com os cornerbacks, é bastante possível que esses dois fiquem no elenco, sim.
Eu tenho um pouquinho de medo do Baltimore Ravens indo ao mercado para trazer safety veterano, porque as duas últimas vezes que o time fez isso foi né? O Marcus Williams, ok, foi uma boa tentativa até, só que no final... O Marcus chegou a ter boas temporadas, sim, né? O Earl Thomas começou bem. Mas o que veio antes dele era um merdeiro, né? Sempre esqueço o nome dele, que veio de Seattle, gente. Earl Thomas. Earl Thomas, isso. Mas teve o Eric Weddle, por exemplo, foi... Não, mas o Eric Weddle precede eles. Então, sim, né? mas então... então vamos falar de coisa ruim, né? Eddie Jackson. Meu Deus do céu, credo. Isso foi complicado. Mas esse já foi no desespero também. Né? Eu tô olhando aqui o corpo de safety nesse momento do Baltimore Ravens. Ardarius Washington tá lesionado, aí a gente tem Malachi Starks, Sanu Kenny, Keontae Jackson, Desmond Wiggum, Kyle Hamilton e Bo Brady. Que Deus nos proteja. Pode repetir o nome do colega aí, que eu não entendi? Não. Não. Por favor, não me submeta a essa tortura. Desmond alguma coisa aqui que o... Desmond Igbinosson. Obrigado. Eu diria que esse G é mudo. Ibinosun. Ou Ibinosun. Os reis da pronúncia. Vamos falar agora de linebackers. E eu me perdi aqui na CKD. Achei. O Adiza Isaac. Linebackers entre aspas, né? Pass rusher. Sim, pass rusher, porque ele joga certo, ele joga outside. E aí que é mais complicado ainda quando a gente fala de outside, né? Porque é uma posição do qual de outside, não, de edge, né? Porque aí é uma posição onde o Baltimore Ravens está muito carente, né? Porque assim, a gente precisa que os dois meninos, o Odiabo e o Odafe-Oweh, eles precisam mostrar que vieram no fim das contas. Eu não sei se o Adiza Isaac é um terceiro que pode dar conta aí, sabendo que a gente tem duas peças que, né, não são suficientes, né? Pelo menos eu enxergo esses dois. Cara, o Isaac, ele até teve um pequeno hype ali no começo da pré-temporada do ano passado, ele fez um bom training camp e tal, mas ele se machucou logo depois e nem jogou praticamente. É um jogador que a gente tem que vai ter que usar essa pré-temporada para tentar buscar esse hype de volta e ver se ele fica no elenco, sinceramente, assim. Hoje você tem o Odafe-Oweh e o Kyle Van Noy como os titulares da posição, né, os dois outside linebackers do Ravens. Você tem o Mike Green, que chega com uma expectativa muito forte, um cara que tem tecnicamente um nível muito alto, que caiu para a segunda rodada por uma questão fora do campo, mas que dentro do campo se espera que ele vire um pass rusher de altíssimo nível. Você tem o Tavius Robinson, que é um cara que para a rotação se provou o valor dele ao longo das últimas temporadas, ele que foi draftado em 2023 na quarta rodada. O Odiabo e o Isaac já são caras que brigam por vaga no elenco, sinceramente. Assim, o Odiabo não conseguiu jogar quase, se machucou muito. E o Isaac também, mas o Isaac ele tem a vantagem de ser um pouco mais novo e que tem um histórico de lesão menos pior do que o do Odiabo. O Odiabo já passou por cirurgias e tal, então acho que esses dois aí vão brigar por vaga no elenco. Possivelmente estão disputando entre eles uma vaga no elenco. Eu vou trazer um número aqui. 28. Quase. 23 jogadores. Olha. 23 jogadores tiveram pelo menos uma pressão, de acordo com o Pro Football Focus, pelo Ravens na temporada passada. O Adiza Isaac não foi um deles. Que bom! Nomes como Yannick Ngakoue. Você lembrava que ele tinha jogado pelo Ravens ano passado? Ano passado? Ano passado. Cacete. Yannick Ngakoue. Também não lembrava. O famigerado Eddie Jackson. Desmond King. Josh Tupou. Chris Wormley, você lembrava que ele tinha jogado pelo Ravens ano passado? Caramba. Ano passado também? Caraca, eu me sinto preso no tempo. O Ngakoue não teve só uma pressão, tá? O Ngakoue teve 7 pressões. Ele chegou a vir como practice squad, aí ele foi promovido em um momento, aí o Ravens cortou ele logo depois. Foi ali no meio da temporada que o Ravens estava buscando soluções defensivas. Mas enfim. E o Adiza Isaac não teve nenhuma. Ok. Então assim... É um jogador que não mostrou absolutamente nada, quase não teve snaps, é a tônica aí de boa parte dessas escolhas que a gente tá falando, e é um cara que ele deveria contribuir um pouco mais defensivamente pro Ravens. Eu acho que ele é um cara que pode, nesse momento, ele é a 5ª/6ª opção, talvez até a 7ª, porque tem o tal do Malik Ham, que dizem que a comissão técnica gosta bastante, que sofreu com lesões, foi um cara não draftado, que fez elenco, mas sofreu com lesões, perdeu jogos e tal. Mas assim,
o Aziz Isaac tem que mostrar alguma coisa nessa pré-temporada, tem que fazer valer aí o investimento de uma escolha de terceira rodada nele. E assim, é o momento dele se provar como um jogador de NFL esse ano. Pra mim, ele é um cara que tá numa situação meio de vai ou racha. Ele precisa ir se mostrar. E o Ojabo também é a mesma coisa, mas aqui o propósito é falar dos caras do segundo ano. E se um deles consegue ter um salto de qualidade aí esse ano, assim, seria fantástico pro time, porque, né, o Owe é free agent, o Van Noy é free agent, o próprio Ojabo é free agent da temporada. Mas, assim, o Ravens está contando com 3 pass rushers para essa temporada, que é o Van Noy, o Owe e eu acredito que no Mike Green. Os outros e o Tavius Robinson como parte de rotação, né? Não como cara para fazer a diferença, mas como uma peça aí que vai participar da rotação, vai ter snap que ele vai alinhar pelo meio da linha e tal, mas enfim, é basicamente isso. Primeira temporada de calor assim péssima, porque e aí eu posso falar isso porque ele foi uma escolha de terceira rodada num grupo que não tinha grandes nomes, e ele não conseguiu aparecer, né? Ele mal teve espaço dentro do... eu espero que ele consiga mais já nesse segundo ano. O Gelli, ele começa a soltar nomes assim do elenco, eu fico naquela sensação de, gente, eu realmente não lembro mais do meu próprio time. Pô, seria um bom joguinho pra aqui, né? Cite os 23 jogadores que tiveram uma pressão pelo Ravens. Verdade, né? Vamos fechar então essa lista, gente, com o running back Rasheen Ali. Eu gosto muito do nome dele. Onde? Gente. Ali mesmo. De Marshall. Por vir de onde veio, e aí quem acompanha mais college pode me dar um cascudo, porque esse Marshall, até onde eu lembro, não é lá um grande programa dentro do college football. Eu não esperava realmente muita coisa, ainda mais sabendo que o elenco do Baltimore Ravens naquele momento contava com o... Gente, eu tô realmente ruim de... Keaton Mitchell, eu tava tentando lembrar do Keaton Mitchell. O Keaton Mitchell voltando de lesão, né? Isso, Keaton Mitchell, o Derrick Henry, Justice Hill, então assim, não é um elenco onde o Rasheen Ali consiga muito se criar. E aí, pra ajudar, o Derrick Henry volta pra 2025, um negócio que eu não esperava. O melhor que tenha sido a temporada dele em 2024, eu cheguei a ficar um aninho só para tentar fazer lá aquele rampage para chegar no Super Bowl finalmente. Estamos aí com o nosso velhinho, fico contente com isso, gosto desse movimento. Mas enfim, o Rasheen Ali provavelmente vem para especialista, né? Se ele ficar no elenco, né? Se ele ficar no elenco. O Ravens não draftou nenhum running back, não pegou nenhum cara mais mas levar 4 pra temporada também não é tão comum assim. Mas já fez, né? Sim. Questão. E ainda tem o Patrick Ricard, né? Que conta como running back. Entre aspas, ele é um running back. Então, assim, seriam 5. Eu acho que tem uma chance razoável dele. Eu acho que o plano do Ravens na cabeça é botar ele no practice squad. Como, se eu não me engano, já aconteceu. Eu acho que ele disputa uma vaga com o Keaton Mitchell. Porque o Mitchell também não jogou bem ano passado. Sim, ele jogou pouco e quando jogou não mostrou muita coisa. Então são os dois disputando a vaga e quem for cortado acho que vai parar no practice squad. É o mundo, na cabeça do Ravens, é um mundo que faz sentido. Não dá nem pra falar muita coisa do Rasheen Ali, porque assim, a gente viu muito pouco dele em campo. Acho que a pré-temporada, tanto pra ele quanto pro Mitchell, vai ser muito importante. Ele vai ter que mostrar, ele vai ser... O Derrick Henry não vai encostar na bola na pré-temporada, imagino eu. Justice Hill talvez também não. Se for, vai ser muito pouco. E aí vai ser o Keaton Mitchell e o Rasheen ali disputando e tentando mostrar alguma coisa nessa pré-temporada. Considerando o histórico do Ravens de pré-temporada recente, né? O Lamar, por exemplo, não jogou ano passado na pré-temporada também. Então, acho difícil que esses dois running backs titulares joguem. E o Ali é isso. Depois do tetracampeonato do Baltimore Ravens em pré-temporada, quer dar chance aos outros, né? Acabar com a sequência. Não adiantou nada, acabou com a sequência e continua se fudendo nos playoffs. Pois é, né? Então você vê que uma coisa... assim, são dois jogadores que são parecidos, né? O Mitchell, em termos de... São jogadores mais explosivos, rápidos. Mas o Ali não conseguiu fazer nada até agora. A corrida mais longa dele foi de 9 jardas até agora. Ele foi ali e já voltou, né? Basicamente... eu achei... Se ele jogar o que vai ter de piadinha, assim, do... Eu chorei com essa piadinha, o Justice... Nossa, audiência, desculpa, tá? A gente promete melhorar no próximo episódio. Obrigado. Vou me jogar da varanda aqui, já volto. Não, eu tô pensando, baixo, o Rodrigo que tá de cabeça machuca. se manifestar ouvindo essas merdas. Como é que é, cara?
O Rodrigo que tem esse microfone ouvindo essas paradas, ele tá só tomando um cafezinho dele rindo. Enfim, sem mais o que acrescentar aqui. Não tem muito o que falar sobre nosso amigo, né? É isso. As we're scaring our opponents like we're Edgar Allan Poe. Cara, a gente conseguiu extrair 50 minutos aqui de gravação dessa pauta. Não esperava que ia render isso. Ah, que isso, cara? Como assim? Pô, tem bastante coisas pra falar desse elenco maravilhoso. Muitos jogadores muito importantes. Ai, meu Deus do céu. E é isso, gente. Estamos aí com a expectativa lá em cima pra setembro, né? Esperamos que o Baltimore Ravens finalmente, né? Sabe, o time tá prometendo tanto e cumprindo tão pouco na pós-temporada. Vamos ver se o time finalmente desencalha. E é isso, continuaremos acompanhando esse elenco. Espero que esse podcast aqui traga o retorno do nosso conteúdo, que tá meio parado aí por conta do marasmo da off-season e também as questões pessoais / profissionais de todo mundo, tá? Giba Pérez, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pela presença, pelos comentários. Eu tava com saudade de você, meu querido. Eu também, meu amigo, eu também estava com saudade. Quando o trabalho e a vida permitem, eu estou por aqui. Eu acho que a gente esqueceu de falar de um jogador muito importante. Eu quero ouvir a opinião do Jerry sobre Devin Leary, por favor. Esse vai ser cortado, esse pode ter certeza. Esse só não é cortado se o Cooper Rush se machucar aí do pré-temporada. E João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado também pela participação, pela presença. Já estamos batendo aí as portas da temporada regular, mas o trabalho no The Clock não para, né? Não sei. Não sabe? Então tá bom, é isso. Não tô fazendo nada nesse momento. Senhoras e senhores, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O meu trabalho tá bem parado lá, não posso dizer por mim. Bem parado. Okay. Não, mas tá rolando o podcast e tal, com o David e o Felipe toda semana lá, mas eu não tô fazendo nada. Beleza. E você que está nos escutando, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por todo esse tempo de espera para nos escutar novamente. E lembrando, né, durante a temporada regular, isso aqui não para, 2 podcasts por semana, já vamos negociar aí com os nossos convidados para os previews. E é isso. Quando a Casa do Corvo retorna, é sinal de que setembro está chegando e nós vamos ter bastante coisa para comentar daqui para frente, gente. Você que está nos escutando, não esqueça lá de deixar sua avaliação, seus comentários, suas estrelinhas em seu qualquer agregador de podcast favorito, seja no YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Nos siga nas redes sociais e é isso, gente. Estamos de volta. Um grande abraço e até mais. The Raven Nation army is forever.